política decide atravessar a porta dos bancos centrais, o mercado entende o recado e começa a se proteger. No Brasil, o caso Banco Master tirou o Banco Central do território técnico e empurrou a instituição para o centro de uma disputa de poder, envolvendo o TCU, o Supremo e os bastidores mais sensíveis de Brasília. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em meio à pressão direta da Casa Branca sobre a política de juros. Coincidência ou estamos assistindo ao início de um novo ciclo de politização da política monetária? Até onde vai a autonomia dos bancos centrais quando o poder político decide testar os seus limites? Quem controla quem e o que acontece com juros, crédito, inflação e crescimento quando a autoridade monetária vira parte do jogo? Quando a maior economia do mundo flerta com a politização dos juros, o planeta inteiro sente. Quando o Brasil coloca o seu Banco Central num cabo de guerra institucional, o investidor acende o sinal de alerta. Este é o tema do painel BMC de hoje, que recebe aqui Carlos Honorato, professor e economista da FIA Business School. Bem-vindo, Honorato. Obrigado, Paula. Sempre um prazer. Miguel Daúde, comentarista de política e economia. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Obrigada. E Roberto Dumas, mestre em economia. Dumas, para a gente puxar esse contexto, bancos centrais sob pressão política. Quando a independência de um banco central vira alvo aí do jogo político e institucional, o que isso sinaliza para o Brasil e para o mundo? Veja, Paula, isso é um absurdo retrocesso. Eu lembro de um paper quando eu estudava, fazia meu mestrado, etc., do Kidron Prescott, que falava da inconsistência dinâmica temporal das decisões discricionárias ou não do Banco Central. Quando o Banco Central ele não é crível, depois a gente faz uma analogia bem mais simples. Quando o Banco Central não é crível, ou quando ele mente para a população, vamos supor, a meta da inflação é 3%. Então ele vai mentir para a população, fala que vai ser 3% e entrega 5%. Isso no curto prazo dá um crescimento econômico. Você elege o poder, você elege o executivo. Falou, bom, então a melhor coisa que poderia fazer é o Banco Central mentir para a população? Não, porque existe uma coisa chamada de agentes racionais. Nós somos agentes racionais. Eu sabendo que o Banco Central ele é politizado e ele sofre influências da política, do executivo, do judiciário, do legislativo, o que quer que seja, ele vai ser politizado e a hora que ele fala que a inflação vai ser 3%, eu já incorporo uma variável erro na inflação, na minha projeção de preços. Então, no final das contas, você colhe o mesmo PIB, o mesmo crescimento econômico e mais inflação. Então a melhor coisa para o Banco Central é sempre se ater às metas e não ter influência do executivo, porque o executivo sempre quer ter um crescimento econômico no curto prazo. Me admira que uma coisa que a gente discutia na década de 70, que aliás ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2004, volte à pauta da independência do Banco Central. Falar é normal, mas do jeito que está acontecendo, com o TCU entrando, com o STF entrando, eu nunca vi no Brasil uma celeridade tão grande. O STF, o Dias Toffoli, por exemplo, querer fazer uma careação em sigilo. Por que sigilo? Por que sigilo? Está completamente aberto. É uma liquidação extrajudicial. E ainda vem o Jonathan de Jesus querendo fazer uma coisa em loco, uma incursão em loco para ver o que está acontecendo. Isso porque ele avisa que parece que a liquidação do Master foi muito rápida. A gente poderia pensar que a liquidação do Master foi muito devagar, porque o Fundo Garantidor de Crédito avisou, se eu não me engano, o Banco Central 38 vezes do que estava acontecendo com o Banco Master. E cá entre nós, quem analisa um pouco as contas do Banco Master, dá para ver que aquilo era uma coisa difícil de ficar de pé. Porque se você oferece passivos de CDB, por exemplo, 140% do CDI, aonde você vai aplicar esse recurso? Que título de empresa vai ter 180% do CDI? Não vão ser empresas AAA. Então você começa a fazer um castelo de cartas, umas cartas não muito que garantem qualidade. Então dava para ver que estava com problema já.
Essa questão do Master, o Daoud, a gente até comentou aqui várias vezes, existem várias camadas, né? Tem a camada, inclusive, aí principal, que é a investigação em relação à questão da fraude, mas tem uma camada política muito sensível. Ele falou do FGC, me lembro que houve até um movimento lá no Congresso para tentar aumentar o valor ali do limite do FGC para R$1 milhão, enfim. Agora, vindo para o contexto, né, daqui do nosso conteúdo, que é o Banco Central aí sobre esse holofote, a gente viu o TCU num embate grave ali, forte, com o Banco Central, mas essa semana o TCU mudou, né? Mudou ali o tom. Eu queria entender um pouco da tua leitura. Foi um ajuste institucional ou, de fato, uma resposta talvez a esse custo político que começou ali a gerar, né, uma tensão ainda maior? Eu acho que ficou claro, Paula, que essa discussão nos colocaria num cenário muito difícil para o país. Uhum. Ficou claro isso. Você falou de aumentar o limite, mas eu me lembro na época também que alguns deputados queriam ter a prerrogativa de punir diretores do Banco Central caso eles não viessem atender determinadas demandas. Então isso mostra o seguinte, que o envolvimento do Banco Master hoje não apareceu 2% do que pode aparecer em relação ao comportamento do que nós temos pela frente. Bom, mas vamos nos focar aqui a questão do Banco Central. Qual é o papel do Banco Central? A gente sabe que a economia como um todo, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, você opera contratos futuros. Trilhões e trilhões de dólares são negociados no futuro. E quem é o gestor, né, dessa dinâmica? Quem é o gestor do sentimento do mercado? São os bancos centrais que fazem essa gestão. Então, hoje, por exemplo, o Banco Central americano, ele tem uma importância muito grande, porque ele é responsável pela gestão desse cenário. Então, se você não tem um crédito, como você colocou, na gestão do Banco Central, como ficam esses contratos futuros? Uhum. E toda vez que há uma turbulência envolvendo esses entes, né, do sistema financeiro, você pode provocar um risco muito grave. Porque a gente sabe que tem muito mais contratos sendo negociados do que produtos existentes, que é o dinheiro, né, fumaça que está rodando por tudo que é canto. Então, esses hoje que atacam o Banco Central, que querem colocar o Banco Central como instrumento político, provavelmente desconhece totalmente hoje a função de um Banco Central. Nós aqui defendemos isso, não porque nós gostamos do Banco Central, porque a gente acompanha o mercado financeiro e sabe que a função do Banco Central ela é importantíssima. Então, todo diretor que senta na cadeira do Banco Central, ele sabe do seu papel. E o seu papel é exatamente esse, gerenciar as expectativas do mercado para que os mercados possam ter estabilidade e não causar transtorno. Agora, infelizmente, a gente percebe claramente hoje que a própria internet acendeu pessoas com sem nenhum conhecimento sólido do que vem a ser uma gestão, principalmente do sistema financeiro. Sem contar ali o movimento que a gente viu, né, até mesmo ali que está sendo investigado de uma milícia digital nesse contexto também. Ô Norato, e que preocupa? Inclusive a conversa que falam do quarto poder da República. Poxa, isso é desagradabilíssimo. Até porque, se a gente for ver, né, o Banco Central ele já é visto como um vilão por conta da taxa de juros e acaba sendo ali visto muito ruim por maior parte da população, como o próprio Daoud falou, muitas vezes as pessoas nem sabem qual é o papel do Banco Central e ele acaba sendo ali visto dessa forma e não é tão difícil, né, colocar uma narrativa reforçando ali talvez um ponto ali de que o Banco Central estaria errado nessa questão e isso acaba pelos algoritmos ganhando escala. Pode falar, Daoud. Todo governo pega o Banco Central como inimigo. Mas até aí tudo bem, né? Mas você avançar além disso, não. Né? Por exemplo, o governo Lula, o próprio governo Bolsonaro na época, tinha o Banco Central como inimigo. Que é normal. E a Trump também, o que a gente está falando aqui. Né? Joga para que bancada. O que você não pode é exatamente agir como está sendo
né, é feito agora. Ô Norato, nesse sentido, né, o que preocupa talvez mais hoje o mercado? A fraude em si ali do Banco Central ou esse risco mais institucional mesmo, de fato, que a gente está vendo? Não, eu acho que o risco das instituições, né, que já se comprovam isso há muito tempo, que aquele arcabouço institucional que foi criado pela Constituição de 88 não serve para a democracia que a gente tem hoje, né? O Banco Central é uma instituição que se tornou independente recentemente. É até curioso, quer dizer, um ataque ao Banco Central muito forte está sendo feito nos Estados Unidos, onde tudo começou, né? Onde esse compliance se constituiu. E você tem as instituições aqui no Brasil, quer dizer, que demonstram para a sociedade um peso muito alto, né? Se você perguntar para a população o que faz o TCU, pouca gente sabe dizer. Quando sabem que os ministros do TCU são indicados e são vitalícios até os 75 anos de idade e não precisam ter nenhuma formação específica de auditoria, também é uma coisa surpreendente. Eu fiz um levantamento, o TCU, o orçamento dele desse ano é 3 bilhões e 200 milhões de reais. Quando você pega o custo, por exemplo, do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ele custa 183 milhões por ano, daria para fazer 18 ITAs. Né? Aí você pergunta, o que seria mais útil para o Brasil, mais ITAs ou o TCU? Então, isso causa uma crise de confiança nas instituições, que você tem o Supremo fazendo ações que não seriam do Supremo, quando você tem o TCU se envolvendo em questões que são do Banco Central, porque eu não vi o TCU até agora questionar fundos de previdência do Rio de Janeiro, de Brasília, que colocaram dinheiro público e de servidor público num fundo que não se pagaria. Né? E que não tem o FGC nesse caso. Não tem FGC e não tem lastro, né? Porque a grande maravilha da economia é que é o seguinte, se o banco quebra, você pode reverter, como que o pessoal estava falando, desliquidar. Você pode inventar um monte de coisa, só que no final precisa de dinheiro para cobrir o rombo. E esse banco não tem mais esse recurso, né? Então, esses ataques são normais e são bons numa certa medida, porque se o Banco Central passa por isso, ele ganha mais força, né? E a gente também não pode esquecer que os bancos centrais, depois da pandemia, se tornaram gestores executores da política monetária. Eles têm ativos gigantescos, né? Porque eles foram emissores de moeda, eles têm um papel que transcende simplesmente a definição da ata do Copom. Então, só puxando ali, por exemplo, os Estados Unidos, a hora que o Trump ataca uma instituição como essa, ele está atacando a cerne da economia e da estrutura americana, que até é um palpite que eu tenho para fazer uma provocação. Eu acho que o Trump não é alguma pessoa que aceita daqui a 2 anos não ser reeleito. Ele vai lutar pela reeleição dele, que é alguma coisa que você, alguns anos atrás, olharia como que um presidente vai afrontar isso. Como um presidente americano irá afrontar o Banco Central. Então a gente vive uma crise de instituições não só aqui e fora, e todo esse quarto poder ajuda a tumultuar, né? Porque tem muita gente que não conhece o assunto, não tem a menor ideia de como funciona, dando pitaco, dando palpite. Eu até vou me aprofundar depois, mais para frente, sobre Estados Unidos, mas ainda contextualizando aqui na questão do Banco Central local. Dumas, o Honorato falou uma frase interessante, né? Que o Banco Central passa por crises como esta e sai mais fortalecido. Neste caso específico do Master, você acredita que o BC ele conseguiu conduzir aí essa crise, de certa forma, preservando a sua credibilidade? A gente estava até alguns dias atrás com uma grande preocupação se isso ia deixar algum precedente ali perigoso, algo ali para o regulador que pudesse colocar em xeque essa credibilidade. Vamos lá, eu acho que o Banco Central ele foi um gentleman. Porque o TCU foi aquela coisa que a gente fala, é a ida dos que não foram. Nós vamos fazer uma incursão no Banco Master, quero falar sobre o Jonathan de Jesus, etc., mas depois saiu por causa de pressões do sistema financeiro. O Banco Central falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos ter o selo de qualidade. A reunião foi de 30 minutos entre o TCI e o Galípolo. Falou, tudo bem, você pode vir, mas vou mostrar justamente tudo aquilo que eu já mostrei, para livrar a cara do TCU de não ficar jogado no tipo, olha, você perdeu a narrativa, você perdeu a chance de ter ficado calado e não ter entrado nessa celeuma de querer fazer uma análise da auditoria que já foi feita, uma liquidação extrajudicial. Então, eu acho que o Banco Central, ele ganhou no fato de falar, tudo bem, TCU, você quer vir? Eu não tenho nada para esconder, você pode vir. Não é tua função, pode vir, mas
não é bem exatamente o que a gente estava esperando. Mas veja, tem que vir um colegiado, não pode vir uma pessoa só. Não pode ser o Ailton de Aquino com o Jonathan de Jesus. Tem que ser colegiado com colegiado. Você falou bem, viu? Não é uma narrativa. TCU não tem que vir com narrativa, ele tem que vir com dados, com análise, Agora, com informação. tem uma coisa né? que eu acho que é Fala. importante a gente discutir. Por que o TCU se envolveu, neste caso, quando o dinheiro não é público? Não é dinheiro público. Não dá para entender. Não é um dinheiro público. Não Porque dá de pra repente entender. aparece o TCU. Quer dizer, o TCU ele teria que estar fiscalizando atividades do dinheiro público, que é a função dele. Este caso não é. Esse caso é uma liquidação de um banco Extrajudicial. extrajudicial, cujas prerrogativas são constitucionais do Banco Central em fazer isso. Aí, de repente, aparece o TCU questionando. Mas questionar o quê? O dinheiro não é público. Mas é que o isso- argumento do TCU foi justamente ele ter uma competência para fiscalizar o Banco Central pra Administrativamente. ver... Isso, administrativamente. Não nesse caso. Quer dizer, E se o Banco Central é o caso que o Trump está fazendo Sim, lá nos Estados Unidos. sim. Eu vou fiscalizar o Banco Central por uma reforma que ele está fazendo, que deveria custar 2 bilhões de dólares, está custando 2,5. Aí sim. A justiça pode fiscalizar. Agora, questionar o Banco Central numa decisão em que ele tomou, que não tem nada a ver com o TCU, já começa tudo errado. Só fazer um Por comentário, você isso que o Banco fiscaliza. Central foi um gentleman, falou, tudo bem. Mas o Banco Central Você não pode pode dizer isso. É, o Banco mas- Central não Mas pode... eles esticaram Fizeram. bastante a corda, Ele não pode né? descer a esse nível. Esse é o pior nível que tem na discussão política porque no também Brasil. Foi as um pedido, instituições- eu acho que foi um pedido do executivo. Sim, é para Uma acomodar. articulação, né? Vamos tentar tá? livrar a cara do TCU, porque agora já está ficando muito feio. Exato. Eu acho que foi um pedido do executivo. Pode ter havido uma grande articulação, Agora, não esse só do Jonas executivo, mas de Jesus, tudo, né? O que ele levou com isso? perdeu. Uma investigação de quando ele era deputado, que recebeu 40 e tantos milhões de 43 emendas milhões. e não fez o que tinha que fazer. É o que ele ganhou. Mas esse é o ponto, né? Que você comentou bem. O TCU pode fiscalizar o BC, mas ele não pode fiscalizar a fiscalização do BC. Não é verdade? Isso é Não, ele atividade. pode. O BC, se o BC fizer comprar uma cadeira, fizer uma reforma... Sim, ele alguma fiscaliza o Banco Central, mas ele não fiscaliza o que o Banco Central fiscaliza. de não é? jeito nenhum. E o que a gente Agora, percebe... aí você percebe que tinha pressão Sim, para que ele interrompesse a liquidação, coisa que era impossível. sim. Agora, e alegando que foi muito rápida a liquidação, que foi justamente o contrário. Sim, que 6 meses Demorou antes já se demais a dizia que não- liquidação. Exato. E aí no caso do ministro, igual você falou ali, né? Quando você tem um telhado de vidro, jogar pedra é um você risco precisa grave. E o saber dele, o que você faz, E né? ele acabou agora até sendo retirado ali sutilmente, né? Quando a gente viu o próprio ministro Vital do Rego, presidente do TCU, dando essa entrevista e ele nem sequer apareceu, fica muito nítido ali que respingou bastante em relação à Outro dia eu ouvi credibilidade dele. acho que foi ontem, eu ouvi um posicionamento dizendo assim, por que o TCU não está fiscalizando O INSS. fundos, né? o prefeito Ah, o prefeito, tá. do Rio de Janeiro, Sim. ou o governador do Rio de Janeiro, cujos recursos da Previdência do Estado É, foram foram aplicados usados. no Banco Master. É isso que ele tem que fiscalizar. Tem muita coisa por trás. né? Então, eu tô dizendo, Muita coisa não por são trás. 2%, não, é muito mais. Muito que isso. mais, muito mais coisa. No contexto político, da camada ali política, ou da UDI, o celular de Daniel Borcaro virou, parece que o centro de gravidade deste caso, né? Se esse conteúdo vier a público, né? Não sei se virá, mas é um grande temor. Você acha que esse escândalo ele pode mudar de escala? Esse risco, de repente, já entrou na conta política de Brasília? Olha, as pessoas apostam muito. A direita, né, diz, não, porque nós vamos levantar isso aí, vai chegar no Lula. Esquece isso. O Borcaro, ele tem tudo na mão. Por quê? Porque o que ele quer agora? Sair dessa confusão com algum dinheiro na mão. Ele não quer sair sem nada, né? E isso não vai acontecer. Vocês concordam ou não? Vocês concordam que vai ter lá uma decisão, vai dizer, então tá bom, vamos aqui, tá aqui só... Não. E ele não vai aceitar isso depois de tudo que ele articulou politicamente. Aí ele pode, sim, começar a fazer uma delação, né, para não ser criminalmente prejudicado ou imputado a ele uma pena muito alta, e ele pode fazer uma delação. E essa delação vai estourar na mão de quem? Presidentes de partidos, né? Podemos até falar um aí, né, que tinha ligação com o BRB lá, que usava políticos,
ministros, o caso do PT na Bahia, STF, crime né, organizado. que a família do Toffoli... crime organizado. Não estou dizendo que isso seja irregular, não é? Pode ser tudo normal, dentro da lei. Pode ser imoral, ilegal. Sim, mas então a hora que tudo isso começar a vir à tona, vai formar uma confusão danada. E não vai ter jeito. E, na minha opinião, eu acho que isso vai acontecer. Não vai ficar barato. Daoud, você traz aí um ponto interessante, né? Sobre essa grande preocupação e que isso uma hora vai acontecer. E você falou do Toffoli ali. É claro, né? A gente vê paralelo a isso outras apurações sendo colocadas, essa até da família ali, dos irmãos, do ministro, colocados ali também, né? Vendendo uma parte da fatia do resort ao fundo gerido pelo Master. O que chama a atenção foi a fala do ministro também, né? Primeiro ele colocou sob sigilo e disse que o Brasil não está preparado para saber toda a verdade. E aí até quero entender um pouco da leitura de vocês, né? No final das contas, o que o Master pode acabar revelando sobre o poder, o funcionamento do poder aqui no Brasil, Honorato? Olha, a gente sabe que o Brasil é um país com corrupção sistêmica ao longo do tempo, né? Quer dizer, se você enumerar todos os casos de corrupção que a gente tem, e uma das formas da gente combater a corrupção é não deixar, assumir que ela existe. E não é só no Brasil que existe a corrupção, né? Então, eu acho que nesses momentos, o que acontece? Espaços como esse, imprensa e agentes públicos e privados, porque também a gente, às vezes, coloca o Congresso todo num único saco de gatos ali, você tem gente diferente. É preciso que se investigue e que se exponha, né? O Brasil já passou por tantos escândalos que, assim, esconder isso porque a gente não está preparado, nós já somos adultos o suficiente para saber que é possível passar por isso, né? O que acontece é que, como a gente está num ano de eleição, e eu vou muito no que o Daoud falou, quer dizer, ano de eleição, alguém vai soltar alguma coisa, você não vai conseguir manter. Se fosse primeiro ano de governo ali, você faz um acordão, né? E a própria sociedade não está tolerando mais esses acordões, né? Porque você vem aqui e fala, a taxa de juros é 15% porque tem um déficit público. Você junta tudo que o pessoal está torrando lá e está saindo, você fala, pô, temos um problema, né? Quer dizer, ajusta aí a sua conta, isso nunca acontece. O Congresso é considerado o pior Congresso das últimas gerações, né? Que está ali só enrolado em eventos mesquinhos, na própria agenda. Então, é natural do ciclo político e econômico que uma hora isso rompa. Aí, no estilo brasileiro, nunca vai ser aquela revolução, até porque a turma do deixa disso é muito, né? Calma aí, também não precisa ficar tão nervoso, que o negócio não é tão sério, né? Mas essa transformação tem que afetar muita gente e tem que afetar talvez a cerne dos nossos problemas de longo prazo, que é a Constituição de 88. Sim. Ela trouxe um arcabouço de funcionamento, ok, para aquele momento, naquela perspectiva fazia todo sentid, mas hoje você tem um enrijecimento de orçamento, você tem órgãos que não funcionam, você tem privilégios absurdos fora da realidade. Vi uma reportagem outro dia de um promotor lá de Belém que está envolvido com caso de corrupção de 2, 3 mil reais, ganha 68 mil reais por mês. Quer dizer, você tem um gasto do Estado brasileiro para manter uma estrutura que não funciona, que está batendo na população, na falta de crédito, na inadimplência das empresas. Então, esse tipo de evento, não só identificar quem são os criminosos, mas também identificar o que isso tem que ser reformado para que a gente pare de pagar a conta. Precisa mudar essa realidade. Agora, tem um ponto, Paulo, que eu acho que é importante. Hoje as grandes empresas, os grandes bancos, eles não permitem que os seus funcionários, que aqueles que trabalham com ele, o sistema converse com o político. Você sabia disso? Sim, sim. Se você vai conversar com um deputado, você não pode conversar. Você tem que falar para o compliance. Olha, eu vou conversar com fulano. Quer dizer, então o caso do Banco Master é um caso isolado disso. Quer dizer, isso do caso do Banco Master não é generalizado no Brasil. Porque as grandes empresas, os grandes bancos têm regras. Mas você pode me dizer, mas os grandes bancos venderam o CDB do Banco Master. Mas aí é outra história. Daoud, mas a certeza de que nada acontece no final ali não estaria, de certa forma, beneficiando para se criar, de repente, talvez esse ambiente, uma elite política meio que blindada acima da lei, com proteção do Supremo ainda? Olha, hoje eu acho difícil. Porque não existe segredo entre mais de duas pessoas.
Mas eu falo da impunidade porque num histórico recente a gente viu que tudo que aconteceu ficou, né, ali no passado, foi arquivado, enfim. Os acordos de leniência foram rejeitados, devolvidos. Você não acredita aí que, de alguma forma, isso também não alimenta muito mais uma certeza de impunidade? Dizem que o próprio Porcaro está ali acreditando que vai sair impune, como diz o Armínio Fraga, isso vai acabar com uma grande pizza do tamanho do Maracanã. Olha, eu não gostaria que isso acontecesse. Ninguém, né? Eu fico, né? Porque eu acho que é um absurdo. Hoje em dia não dá mais. Nós não podemos permitir um país como o Brasil, na situação em que está, terminar, né, num caso desse, como muitos outros terminaram. Não dá mais. Mas já não começou bem. Já não começou bem fazendo o STF com sigilo. Não tem nada que fazer de sigilo. Mas o que eu acho que é um ponto importante... Mas agora, a justiça, desculpa, como é que a justiça vai fazer? Está caracterizado que 20 bilhões ali foram mas o fato de foram roubados. Sigilo, como é que fica? Sim, mas o fato em primeiro lugar, também, o fato de já estar mostra. direto no STF também é algo ali que deveria estar correndo no Supremo, né? Mas você comentou do compliance, eu acho que a gente criou também e é interessante, voltando para o ponto do Trump, né? Quer dizer, todos esses conceitos, compliance, as leis que vieram depois... O Trump acabou com tudo. Então, mas talvez a única maravilha do Trump é que ele esteja acabando com a hipocrisia. Porque se a gente parar para pensar, esse compliance também, em muitos momentos, é uma grande hipocrisia, né? Quer dizer, eu finjo que não falo, você finge que não escuta, mas nos bastidores a gente se conversa. Então, o que a gente precisaria talvez derrubar é essa hipocrisia. Eu tenho conversado com muita gente que é influente, que tem capacidade de opinar e às vezes fala assim, eu acho que eu não devo falar, eu acho que eu não devo me expor. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que é relevante num determinado setor, ela falou, olha, eu não sei como que eu me posiciono, assim, executivo, de alto nível, que já foi... E eu falo, olha, se a gente quer um Brasil diferente, e não estou sendo aqui idealista, estou dizendo que a gente tem que se posicionar. Entendeu? Porque, bem ou mal, todas essas entidades, todas essas instâncias são pagas por nós, né? Criam ritos e dificuldades. Você pega, por exemplo, o STF, ele criou uma situação em que você não tem mais o plenário. É cada um no seu julgamento individual, com decisões, no máximo vai para a turma. Eu não sou jurista, mas isso me parece que não é um tribunal, não é um tribunal de decisão, acaba sendo decisões monocráticas e que são meio que passadas a cada um. Isso está errado, talvez até dentro da Constituição. Então, as pessoas, juristas, olha o que você economistas... falou, desculpa te interromper. Essa é uma decisão monocrática, inclusive, para dentro da Constituição. Sim. Quer dizer, você se posicionar onde você tem um STF que tem decisão monocrática, mesmo dentro da Constituição, leva o teu colega, o teu amigo e fala, olha, não sei se eu devo me posicionar. Exato, exatamente. Quer dizer, você vai cerceando indiretamente... Você vai ser preso. Exato. Mas se todo mundo ficar com receio, então eles venceram. Entendeu? O sistema venceu. E aí a gente fica nessa, o sistema vai perder. Quer. Então, eu não sei se alguém quer. O que a gente não pode é querer. Porque também, no jogo da ideologia, aí entra aí os influencers, quer dizer, o cara tá falando do biquíni da nova participante do reality, e ele sai, eu acho que o Banco Master é um absurdo o que aconteceu. O cara sai desse discurso, um monte de gente compra isso, e aí nós que somos, você estudou feito um louco economia, nós estudamos economia feito uns loucos, até hoje não entendemos o negócio direito, entendeu? E ainda temos cuidado de não dar uma opinião que seja incorreta. Muito cuidado. Muito cuidado. Você imagina o cara que é fofoqueiro, no dia seguinte ele fala do Bacen. E ganhando bastante. E gastando uns 8 milhões, né? 5 milhões, 2 milhões. Então tá na hora dos economistas que estudarem, não ganham 8 milhões, você não ganha 8 milhões para falar do BC, certo? Um pouquinho menos, 7,5. Então a gente tem que se posicionar, porque senão você fica refém de um fofoqueiro que tá falando. E que se fosse o fofoqueiro isolado, tá bom, mas é parte de uma rede. Quer dizer, você fala, eu tenho falado muito isso, eu vi um jornalista, eu não lembro, um documentário que ele fala assim, jornalismo, sério, custa caro. Custa para você manter uma estrutura, para você ter gente falando, para você mandar um helicóptero. Quando caiu aquele avião no Rio Hudson, a CBS em 2 minutos tinha um helicóptero ali cobrindo. Aquilo custa dinheiro. Muito. Aí você troca a opinião de um jornalista pelo palpite de um fofoqueiro. Um cara que tá sentado, desculpa falar, um cara que está sentado na privada quer dar uma opinião.
Pode estar, se for estofado. Mas essa é uma... Sofá, não, eles escrevem sem saber o que está falando. Mas se nós ficarmos quietos, a opinião deles vai ser a relevante sobre o BC e a gente não pode ficar quieto. Mas essa é uma discussão, inclusive, depois para a gente até falar em um outro tema aqui, sobre a questão de regulação das redes sociais, porque é um tema bastante sensível nesse sentido, que o Supremo, de fato, se mostra... favorável, mas nessa hora as milícias digitais, elas estão ali correndo solto. Eu preciso ir para um rápido intervalo para a gente continuar aqui a nossa conversa. Você que está acompanhando o painel BMC, continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta aqui para a painel BMC, discutindo bastante sobre a pressão política em cima dos bancos centrais. Eu quero voltar para este bloco, falando um pouco mais agora do contexto dos Estados Unidos, né, pegando até o gancho ali. Claro, são contextos diferentes que a gente está aqui citando, mas acho que a gente está lidando talvez ali com o mesmo problema. A política entrando neste território das autoridades que têm, né, ali autonomia institucional. Dumas, quando o mercado enxerga o Fed, por exemplo, muito mais vulnerável a interferência ou pressão política, a maior economia do mundo ela passa a ser reprecificada ali, talvez como um país inconstitucionalmente instável? Veja, passa a ser como considerado um país como uma republiqueta de banana. Porque todo mundo acaba copiando as instituições provenientes dos Estados Unidos, justamente o Federal Reserve, que é um exemplo de independência juntamente com como era também o Bundesbank, antes da zona do euro. Aí você vem com essa coisa de que existe uma pressão, e agora maio, se eu não me engano, maio, acaba o mandato de Jerome Powell. Quem que ele vai botar? Aquele cara que falou que provavelmente vai botar a taxa de juros a 1%. No final das contas, isso daí acaba sendo precificado na taxa de juros. É o que eu sempre falo, você pode colocar a taxa de juros, que está 15% no Brasil, a 5%. Mas nós, que somos agentes econômicos, nós vamos colocar a curva de juros a 15%. O Banco Central determina a taxa de juros de um dia. Eu determino a curva de juros. Então não adianta você querer abaixar a taxa de juros. Claro, isso influencia o preço do título público, etc. Mas a curva de juros quem manda não é exatamente o Banco Central, a não ser que ele faça uma operação twist. Vende curto, compra longo, vende longo, compra curto, faz alguma coisa desse tipo aí, ou o contrário do twist. Mas isso daí acaba afetando completamente a precificação dos bonds, dos corporate bonds. Você vai ter um bond de CCC pagando menos do que um AAA, dependendo do maturity que você vai ter. Então você desorganiza completamente o sistema financeiro. Que nem na primeira parte que nós estávamos conversando aqui, nós falamos apenas da importância da credibilidade do Banco Central no endereçamento da inflação. Mas a importância do Banco Central na construção do sistema financeiro saudável, sem interferência política. Porque isso é importante para a economia real, porque todo mundo fala o Banco Central, o Banco Central. O Banco Central não existe para o Banco Central. O Banco Central existe para influenciar a economia real. Existe um leque, um link que ajusta o Banco Central para a economia real. Não tem ninguém que quer subir a taxa de juros ou abaixar a taxa de juros porque está ganhando isso. Não, você tem uma meta de inflação. Você tem que cuidar com precificação dos bonds das empresas. Você tem que cuidar do link que é a política monetária para a economia real e como que a política monetária afeta todo o ciclo econômico da economia, ciclo econômico como um todo. Ô Daúde, você até comentou anteriormente ali, né, da pressão comum que acaba acontecendo ali dos governos em si, em relação a fazer a cobrança por juros menores. A gente está vendo esse movimento, inclusive, do Trump nesse sentido, né, sempre fazendo essa pressão. Você enxerga, de repente, né, se isso está virando um padrão até dos governos mais populistas, né, de ter ali, de fato, a querer avançar a política em cima ali dos bancos centrais? Sim, não tenha dúvida que isso é um fato que está acontecendo. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Vamos dar alguns exemplos para a gente poder, e eu queria chegar no que o Dumas colocou.
O Donald Trump fala, ó, eu vou punir o Irã, eu vou botar uma tarifa de 25% para todo mundo que... transaciona com ele. Agora, ele tá jogando essa conta nas costas de quem? Da população. Da população americana. Porque se eu vendo, posso continuar vendendo, posso não continuar vendendo. Mas quem vai pagar essa conta é a população americana. Agora, quando ele fala, o Banco Central americano devia reduzir mais a taxa de juros. Será que ele sabe, entende, que desde 2028, a economia mundial, o Banco Central americano, como dizem no interior, vem pelejando para tentar tirar o dinheiro fumaça que tem no mercado? 2008. Será que sabe disso? Porque hoje, quando você olha... Too much money. Hã? Muito dinheiro. Chega aí dinheiro que é 4 Por trilhões. isso que você tem a bolha... Então, se você não consegue, se o Banco Central não consegue gerenciar isso para esterilizar o dinheiro fumaça gradativamente, sem que isso possa afetar a economia, o Trump vai lá e fala, não, eu quero isso. Aí ele põe um maluco lá que fala, tá bom, então nós vamos fazer. Ferrou. Acho que o mundo se desestabiliza. Porque esse dinheiro fumaça, como é que vai fazer? Ele foi dado para você salvar a economia. E hoje ele está onde? Está vivendo dessa rentabilidade. Se você tira essa rentabilidade de uma hora para outra, você causa um rebuliço total no mercado financeiro. Então, este é o grande risco. Honorato, o que muda agora, olhando para os Estados Unidos, de fato, se a gente vê ali o mercado muito mais desconfiado a acreditar que os Estados Unidos estão passando a operar um banco central mais politizado? Eu acho que tem 2 fatores importantes. Um é olhar a agenda, as agendas. Então, quando você compara a agenda do Trump, por exemplo, a agenda do Putin, a agenda do Xi Jinping, e vamos falar a agenda do Irã, que está nessa turbulência, a agenda do Irã é tentar se salvar amanhã. A agenda do Xi Jinping é quase eterna na lógica chinesa. A agenda do Putin é se manter, ele também tem uma idade limitada, e o Trump, a agenda dele é 2 anos. A agenda dele é fazer tudo o que ele talvez tenha deixado de fazer, exercitar todo aquele componente megalomaníaco, ególatra que ele tem, dele mesmo, e trabalhar em 2 anos. Então, a primeira questão é a agenda, e o segundo é o quanto que ele consegue interferir na agenda, nos eventos em favor da agenda dele. Então, veja, o Trump ele tem usado muito essa coisa do testar limites. Ele empurra, se ele não consegue, ele volta um pouquinho. Por isso que na Venezuela ele é o grande troféu dele, porque ele testou os limites e conseguiu. Com os dinamarqueses na Groenlândia, talvez ele não consiga isso. E ele vai começar a bater no limite interno, porque ele mesmo manifestou outro dia, dizendo que é o seguinte, se ele perder a eleição do midterm, então não são 2 anos, é 1 ano, até o final desse ano, ele provavelmente vai sofrer um processo de impeachment. Então a pressão que ele está fazendo é em cima dos republicanos para manter ali a solidez da próxima eleição, por isso que parece tanto com República das Bananas, parece Brasil anos 80, Eu preciso ganhar a eleição agora, no fim para poder continuar os próximos meses. E aí você vem para o grande teste da sociedade americana, que é os tais de pesos e contrapesos, freios, vão funcionar ou não? Porque tem muita coisa ali que é mais rito do que legal. Inclusive ele pode mudar a Constituição com dificuldade para se reeleger mais um mandato. Aí vai depender de quem está ali do Partido Democrata que é contra, mas é muito fraco, e quem é do Partido Republicano que vai começar a olhar para isso de uma forma diferente e falar, esse movimento do Trump, como o Daoud falou, é desestabilizador, e só quem tem a perder com isso são os Estados Unidos. Porque a confiança, a credibilidade, que é o que também o Dumas comentou, vem de lá. Se você perde a credibilidade, não importa se você é Estados Unidos, União Europeia, Brasil, você perde a credibilidade. Num mundo multipolar, que começa a olhar para os Estados Unidos não mais como o porto seguro global, e não é o porto seguro global, já a crise de 2011 foi o comprovante disso. Então é um movimento de poder e de colocar a agenda em funcionamento no menor prazo possível. E a hora que você coloca que perde a credibilidade do Federal Reserve, veja, nós olhamos o que acontece com o Federal Reserve, com a curva de juros dos Estados Unidos, para precificar bonds aqui dentro. Nós olhamos o que acontece com os Estados Unidos, com Federal Funds, etc., para precificar muita coisa, para fazer valuation de bolsa. Então, se eles perdem a credibilidade,
é aquela coisa, você fica perdido. Você não sabe para onde você vai. Então, o teu benchmark de qualidade, de credibilidade, para quem eu acordo, primeira coisa, liga o Bloomberg, faz o que quer e dá uma olhada, eu vou olhar nos Estados Unidos como abrir o mercado. Se eu não confio mais naquilo, eu não estou confiando mais como eu perco a minha bússola de credibilidade. Eu já tenho um problema que eu sou um emerging market. Eu não gosto de tanta credibilidade como os Estados Unidos, talvez pré-Trump. Agora, pós-Trump, que ele perde credibilidade, eu sendo um emerging market, para quem que eu vou olhar? Para quem que eu vou olhar? Quem vai ser meu benchmark para precificar as coisas? Então isso causa um problema, não nos Estados Unidos somente, mundial. Um problema mundial. Ô Daúde, até que ponto talvez essa estratégia de um confronto mais permanente ali com os bancos centrais, usados ali também por Donald Trump, pode de alguma forma virar ativo político nas eleições de meio de mandato? Ou que momento também, ou a partir de que momento ela pode virar um custo eleitoral, especialmente ali se o bolso do eleitor americano sentir o impacto dessa descredibilidade, vamos dizer assim, principalmente da moeda norte-americana? 90% de certeza que vai afetar a eleição a favor dos democratas. Os democratas vão fazer maioria nessa eleição de 2000, nesse ano. Eles vão fazer porque hoje, quando você olha o custo de vida nos Estados Unidos, está muito alto. Está muito alto. O povo americano já não acredita mais. Então, esse ataque de Donald Trump está ficando cada vez mais evidente de que ele não teria condições de levar os Estados Unidos como uma potência que sempre foi. O que ele está fazendo é desestabilizar essa potência em troca do quê? Dos seus eleitores que tem uma visão de que os Estados Unidos têm que mandar no mundo. Isso não vai ser assim. Hoje a gente fala, por exemplo, da Venezuela. Só vou dar um exemplo aqui. O Trump não tem o comando da Venezuela. Quem tem o comando da Venezuela é uma classe política que está enraizada. Amanhã, se ele resolver fazer qualquer coisa diferente, essa classe política bombardeia toda a base da Venezuela. E ele não vai levar nada. Então isso aí é uma aparência. Agora, as consequências, elas são imediatas. Já começa, quer dizer, esse negócio de atacar o Banco Central, né? Os banqueiros já começam a falar, opa, peraí, aí já vai mexer comigo. Né? Então começa a ter uma força a favor de que Trump não tem condições de continuar governando desta forma. Vamos conversar com ele, falar, muda de opinião, porque isso aí não vai dar. Agora eu vou bombardear o Irã. Tudo bem, que tem uma atrocidade que está acontecendo no Irã. Mas será que vai ficar nisso só? Vou taxar a China mais 25%, a Índia, a Rússia, que eu vou fazer o quê? Então tudo isso começa a ver que a decisão está totalmente fora de uma realidade factível, não é assim. Honorato, você enxerga de fato, né, a questão ali do ataque, né, do Trump em relação ao Banco Central sendo exatamente uma questão de Banco Central ou uma estratégia, de repente, ali como uma grande cortina de fumaça até de Donald Trump para tentar desviar um pouco do foco de outras ações, seja ela da Venezuela ali, como a gente estava falando, ou o Irã agora nesse contexto? Eu acho que ele está governando com base na mídia, opinião pública e na reverberação do que ele fala, né? Então, eu acho que tem muito do que ele fala que não se realiza, ele não tem vergonha nenhuma de voltar atrás, né, o que é uma coisa também interessante, quer dizer, e ele testa limites, e na verdade, hoje a gente vive cortinas de fumaça constantes, a gente não sai mais da névoa, e isso acaba sendo cansativo, inclusive para a população americana, né? Quer dizer, que você está numa instabilidade muito grande, e à medida que ele começa a se envolver em muitos conflitos geopolíticos, vai ter um momento que você vai ter que mandar americano lá, e aí vai começar a morrer americano, e aquilo tumultua o processo, né? Porque uma coisa é você invadir a Venezuela combinando com uma elite que é corrupta e toma conta daquilo, outra coisa é você brigar os radicais no Irã, entrar ali dentro e briga de guerrilha. Então o Trump ele cria diversas, diria, cortinas de fumaça,
Ele tem o objetivo claro, que é muito centrado nele. É só a gente perceber as pessoas que estão em volta dele, todas cuidadosas ao falar, sempre concordando com o que ele está dizendo. E isso é tradicional. Já tive chefe assim. Não é verdade? Já tive chefe assim. Fale qualquer coisa, esse seja o que eu estou pedindo. Eu tinha um chefe, só fazer um parênteses. Eu tinha um chefe que dizia assim para mim: olha, você toma cuidado, hein? Porque se você sair daqui, você vai arrumar um chefe pior que eu. É uma boa ameaça. E normalmente acontece. Imagina o Trump, né, como chefe. É uma semana de lua de mel e depois volta tudo como era. Então, imagina você, o Marco Rubio, um dia você vai ser o presidente da Groenlândia, outro dia você vai ser o presidente de Cuba, outro dia você vai ser o presidente da Venezuela. Inclusive ele falou. Ele falou, vai ser o presidente da boa, presidente de Cuba. Então, mas aí tem um lado ali meio de espetáculo do Trump, né? Porque mas, também eu acho que essa questão do Irã, ele passou da conta. Mas ele passou da conta em quase todas, né? Quando ele pede para a população do Irã ocupar o poder, olha, cara, isso é de uma gravidade. Mas qual é a ação que ele não passou? Mas vamos pensar, ele também está numa agenda... Mas isso a gente sabe que o Irã, o povo não quer esse regime, quer mudar. Então, aí pega o presidente da maior potência do mundo, dizendo para os caras lá, ó, tome o poder, vai ser uma carnificina. Sim, mas o Trump está empurrando os dominós. Sim, mas ele vai fazer... Não, tome o poder que eu vou chegar aí. Sim, mas ele não está sendo responsável. Como é que ele vai... Só que não é. Mas como é que pode? Ele vai chegar lá como? Ele vai bombardear o quê? Não, mas eu diria o seguinte, na verdade ele lida com tudo isso com uma agenda dele, com uma agenda que é dos aliados dele. A gente também não pode ser naivo e inocente de achar que ele é um maluco que acordou, não. Ele chegou à presidência da República 2 vezes, ele tem um suporte lá do establishment americano, entendeu? E aí ele derruba o regime dos ayatollahs, além de ser um troféu de 50 anos, ele tem acesso a outro país com petróleo infinito ali praticamente, entre aspas, né? Então, ele está mexendo num dominó, e assim, o meu elemento sempre para analisar o Trump, ele é um senhor que vai completar 80 anos. E para uma pessoa egocêntrica aos 80 anos, ele começa a ver a finitude, apesar de que ele crê que vai viver até os 120. E ele não vai viver dos 80 aos 120 como ex-presidente. Então ele vai fazer todas as ações que ele pode fazer para ocupar e montar e colocar o lugar dele na história como o maior presidente dos Estados Unidos, pelo próprio ego dele. O problema é que essas figuras, em geral, tendem a ser soterradas pela história, pelas circunstâncias, que não consegue criar essa situação. Mas enquanto ele estiver nisso, o tumulto, essa coisa de cuidado diplomático, elegância, e por isso que o ponto positivo que eu vejo dele é o fim da hipocrisia. Né? ONU, OMC, vamos para o Brasil aqui, Tribunal de Contas, que não tem nada a ver com o Trump, são coisas que não funcionam mais. Então é preciso colocar no centro de debate o que acontece. O perigo é que enquanto isso não funciona mais e outra coisa não surge, esse limbo gera muita crise e muito problema. A gente já caminhou para o Irã e não tem como não falar sobre isso, e aí vem uma dúvida, Dumas, até que ponto, né, o fato ali dos Estados Unidos ir, né, ali incentivando cada vez mais essa questão relacionada ali ao Irã, não seja também uma estratégia para atingir a China, já que a China hoje, né, ela e o Irã é um posto muito avançado ali de petróleo, de fornecedor de petróleo também para a China, né? A gente discutiu muito sobre isso com a questão da Venezuela na semana passada, se a estratégia realmente ali de Trump era conseguir ter este controle novamente maior, deixando ali a China longe dos países aqui da América Latina. Agora a gente vê o Irã, que também vai acabar atingindo bastante ali o fornecimento de petróleo para a China. Veja, eu acho que os Estados Unidos acabam entrando no Irã porque ele sabe que, de certa maneira, ele conseguiu enfraquecer os tentáculos terroristas do Irã. O que a gente está falando? Nós estamos falando do Iêmen, dos Houthis, estamos falando do Hezbollah do Líbano, estamos falando do Bashar al-Assad, estamos falando de muita gente, e isso ajuda também quando ele fala de China. Então o Irã ele está diferente agora. Porque você teve já uma crise, falando de Irã, você teve uma crise econômica do Irã, você já teve uma crise econômica do Irã, você já depreciou o real, você já teve tudo isso daí dessa tensão social, você já teve uma tensão social, você já teve uma fraqueza de tentáculos terroristas. Agora, não tudo junto. Você está tendo isso daqui agora tudo junto. É uma possibilidade de... Já botaram o filho do Shah, Reza Pahlavi, para falar na televisão. Para falar, olha, vamos continuar em frente. Mas como o Daoud falou, eu não posso chegar agora e vou bombardear o quê?
Eu não tenho quem bombardear, eu vou ter que pegar a pessoa e tirar. E do jeito que é uma coisa tecnocrática, monocrática, fica meio difícil. Mas que isso daí é uma maneira dele controlar e ajudar também Israel e o Oriente Médio, ele está com a mãozinha lá dentro. E é óbvio que ele está tirando também o espaço da China. Vamos voltar para o nosso campo aqui, para a nossa discussão. Não tem como não falar do Irã e da Venezuela. Não tem como. E cabe já a gente até falar aqui já na próxima semana, acho que a gente vai ter muito assunto também para comentar mais sobre o cenário geopolítico. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer, mas para a gente fechar esse programa, eu queria voltar para a questão dos bancos centrais, né? Nesse contexto como um todo, qual que é a leitura que fica, né, sobre quem manda na economia? Vamos começar com você, Dumas. Veja, por enquanto, graças a Deus, quem manda na economia... A política ou os bancos centrais? Não, o Banco Central. Por enquanto, o Banco Central. Eu ainda acredito piamente que estamos na mão do Banco Central. Existia toda aquela aquele receio de que o Gabriel Galípolo, que foi o segundo homem do Haddad, veja, como é que você é o segundo homem do Haddad para ser o terceiro homem do Banco Central? É óbvio que isso daí você é um homem do Lula. Veja, ele está fazendo um trabalho ímpar. Ele está mantendo a taxa de juros, não estou falando que a taxa de juros está certa ou está errada, eu não estou com o modelo do Banco Central aqui. Mas o que ele fala é o seguinte, a meta da inflação é 3%. 3% no meu modelo, dado que a política fiscal é expansionista, eu preciso de uma política monetária contracionista. E quanto mais os bancos públicos gastam, mais você faz consignado, mais contracionista eu preciso fazer. Então, pelo que ele está falando, vai absolutamente ao encontro da teoria econômica. E não é da teoria econômica do Lula que fala todos os livros de economia não servem mais. Vamos escrever novos livros de economia. Não existe isso. Então ele está fazendo a coisa. Então, por enquanto, eu acho que há uma instituição que merece e continua de pé ainda no Brasil, é o Banco Central do Brasil. Daoudi, eu vou até só formular aqui, mudar talvez a formulação da pergunta. Até onde vai a autonomia, então, dos bancos centrais, quando esse poder político tenta aí, decide, de repente, testar esses limites? Eu acho que vai na forma como o Banco Central se defende. E eu acho que até então o Banco Central, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, está se defendendo bem. Porque se o Banco Central perde o comando da economia, acabou. Aí abre a porta do inferno. Então, não dá para voltar, não dá para consertar. Não precisa muito, vamos ver a Dilma. Vamos ver o que aconteceu com o Dom Bini. Mas é que naquela época o Banco Central não era autônomo. Então, acho que esse é um ponto importante, eu estou pensando que ele deixa de ser autônomo. Sim. Que ele acaba sofrendo as pressões políticas. A gente viu. Abaixa a taxa de juros. Se abaixa a taxa de juros, a inflação sobe. A inflação sobe, o consumo cai. O consumo cai, você teve 2 anos de guerra. 7, 8% que você caiu. E os mesmos políticos que pressionaram a Dilma para reduzir a taxa de juros fizeram o impeachment dela. Mas isso Honorato, para a gente encerrar aqui, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que tem leis que pegam e leis que não pegam. Então a prática é mais importante. Eu acho que o Banco Central tem exercido uma prática de defesa da economia, né, da gestão da política monetária. Esse é o papel dele, também não vai além disso. O corte de gasto não é Banco Central, né? É o papel dele. E assim, o Daoudi comentou mais ou menos, é como um movimento de guerra. Quer dizer, quando você está aparecendo, você é alvo de ataques. E aí, numa guerra, você, quando é atacado, você tem que resistir. Então, faz parte do processo desses conflitos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, o ataque acontecer. Aí que as instituições, que a estrutura, que a sociedade, que a mídia fazem a defesa disso. Só para terminar, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Atacou o Jerome Powell, ex-presidentes do Banco Central americano se reuniram e falaram, aqui não pode ser assim. Baixa a bola, porque nós somos uma instituição que transcende o seu mandato. Então, por isso que eu acredito que passando por essas provações, né, o que não me mata me faz mais forte. Então, talvez o Banco Central consiga ficar mais firme na política. Gente, quero agradecer. Muito obrigada por estarem aqui. Paulo. Mais uma discussão sempre muito importante. Obrigada, viu, Miguel Daoudi? Obrigado. Convite sempre aqui aberto, portas abertas para você.
Obrigada também comigo, então, aqui na semana que vem, de volta, né? A gente vai conversar mais, Carlos Honorato também, Roberto Dumas aqui com a gente. Já fica o convite também, se ele quiser voltar aqui, Miguel Daute, para a gente continuar falando mais sobre várias pautas, né? Políticas e o quanto a política, ela acaba aí, de certa forma, usando seus tentáculos, né? Seja para trazer pressão em bancos centrais ou nas economias como um todo. O Painel BMC de hoje fica por aqui, agradeço a sua companhia, a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.